Doutor Walter, que espetáculo de mentira e de simulação aquela live de ontem, e que papel horroroso dessa porcaria desse ministro da Saúde que o Bolsonaro escolheu. Queria saber do senhor, como médico, o que o senhor achou dessa peça lamentável produzida ontem, com a proibição proibição não, né, porque os governadores não vão cumprir, mas, enfim, a indicação de que não se deve vacinar adolescentes a partir de 12 anos. O que o senhor achou disso? Bom, veja, é mais um capítulo nessa coisa grotesca que a gente está vivendo, né? Infelizmente, a questão do combate à pandemia, desde o começo, ela foi politizada e vira um instrumento a todo momento. Quer dizer, o Ministério da Saúde tem demonstrado uma incompetência sucessiva, né? É um ministro mais incompetente que o outro, né? O outro é no general, esse daí nem a desculpa de dizer que não é da área da saúde tem, né? Esse que é o mais trágico. E fica assim, servindo de instrumento um presidente que está numa situação... veja, nós estamos vivendo uma situação completamente distópica, né? Nós temos um presidente que tentou dar um golpe no 7 de setembro, né? Aí recua. Ele não cai porque você tem um Congresso que está se locupletando com a fraqueza do presidente. Quer dizer, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, não coloca o impeachment em pauta porque ele é o chefe, né, está com a chave do cofre na mão. Também se colocar, provavelmente o impeachment não passa, porque o Centrão tem deputados suficientes para barrar o impeachment e estão se beneficiando dessa fraqueza do Poder Executivo, porque vendem caro esse apoio, e o presidente que sabe que não tem mais nenhuma chance eleitoral. É difícil falar isso, porque a gente nunca sabe o que os outros candidatos podem fazer de besteira até lá, né? Tem um ano ainda Mas mantendo-se a situação do jeito que está, o presidente é a carta fora do baralho. Ele fica lá porque é conveniente para o Centrão. E o que resta para o Bolsonaro é ficar criando essas crises, né? Eu não sei se ele tem expectativa ainda de tentar conseguir criar uma situação para partir para o golpe. Eu acho que está cada vez mais claro que isso não vai acontecer. E ele vai ficando lá criando esse tipo de crise. Provavelmente você tem um desabastecimento de vacina, então está ajustando juntando a fome com a vontade de comer, quer dizer, uma situação crítica do Ministério para distribuir a vacina e criar problemas políticos aí para os governadores. Então, tudo isso que a gente está vendo não tem nada a ver, né, com a questão técnica de vacinação. Infelizmente, a gente está aqui para falar de coisas mais técnicas, mas elas estão completamente dominadas por um jogo político e que só vai piorar agora que a gente começa a ficar cada vez mais próximo das eleições. Enfim, difícil, né? Quer dizer, o Bolsonaro vai continuar mentindo, o ministro da Saúde fazendo ares, né? Legitimando um discurso completamente absurdo, né? A situação toda é de absurdo, né? A gente já falou aqui, a ficção nesse país aqui não chega perto da realidade, por isso que talvez a gente não tenha tanta ficção na literatura brasileira. Doutor Walter, o que a gente estava vendo, na verdade, era que mesmo os tropeções, né, a vacinação estava andando, né? Até porque o Bolsonaro passou a ficar preocupado com o voto impresso, em dar golpe, então ele tinha largado um pouco isso de mão, né? Agora ele volta com a carga toda com essa posição estapafúrdia, né, do Ministério da Saúde em relação à vacinação dos adolescentes, inclusive, provavelmente, pelo que o senhor acabou de falar, né, numa tentativa aí de tapar o sol com a peneira. Eles devem ter se enrolado lá com a questão do recebimento das vacinas e dos contratos. Está faltando vacina, né? Os governadores de estado têm apontado isso o tempo todo. Eu estou falando aqui do Rio, a gente já teve acho que 5 paralisações das vacinações em função de falta de vacina. Provavelmente é isso, e eles encontraram essa solução estapafúrdia, que também se cola muito no discurso caótico do Bolsonaro, etc., né? Mas a minha pergunta para o senhor é a seguinte: o Plano Nacional de Imunização, que sempre foi muito bem conceituado e sempre foi muito eficiente, né, pré-pandemia, ele
ele, assim como o Ministério da Saúde, ele também foi desestruturado e a gente deve esse caos também a essa desestruturação? Não, certamente, certamente, quer dizer, as áreas técnicas do Ministério da Saúde sofreram muito com esse governo, em particular o Plano Nacional, o Programa Nacional de Imunização, né? Não escapou nada dali. Nós temos ainda a sorte que, aparentemente, a Anvisa, até pela sua condição jurídica, está razoavelmente preservada e que tem sido aí uma referência técnica de bom senso, mesmo com o presidente lá da Anvisa, que no começo da pandemia fez a bobagem de ir com o Bolsonaro numa concentração sem máscara e tudo mais, parece que depois tomou o seu rumo. Mas, de fato, a estrutura técnica do Ministério da Saúde sofreu muito, e, em particular, essa questão da imunização. E veja, Bela, a gente precisa ter muita clareza do que está acontecendo no país. Nós temos alguma coisa em torno de 12,6% dos óbitos mundiais estão no Brasil. Nós temos menos de 2,8% da população mundial. Aí isso já mostra a diferença entre o que a gente representa em termos de população e o que a gente representa em termos de óbitos da pandemia. Nós temos ainda uma cobertura vacinal completa muito pequena, não chega a 40%, acho que está na casa dos 36% da população que tomou o esquema completo de vacinação, com dose única da Janssen ou 2 doses das outras vacinas. Então, a situação não é uma situação confortável, né? Caiu o número de mortos, mas nós estamos ainda com um número de mortos muito significativo, né? E nós temos uma quantidade muito grande da população que sequer tomou a primeira dose da vacina. Então, isto, com toda a questão das variantes, não nos deixa de maneira nenhuma confortável. Quer dizer, nós estamos longe de estar numa situação confortável. Isso representa, na minha opinião, um fracasso, né, do Brasil no combate dessa pandemia. É que as coisas estão tão anormais, tão absurdas, que a gente está normalizando tudo, né? Tem gente que acha que a questão da pandemia meio que já está superada. Não está, e nós estamos correndo o risco de termos uma nova onda, e ainda que não tenhamos uma nova onda, eu acho que o que está começando a se desenhar, né, é a gente ter que conviver com uma situação da presença desse coronavírus por muito tempo. Então, né, vai deixar de ser uma epidemia e vai passar a ser uma hiperendemia, que é uma endemia que se mantém em níveis muito altos. Isso significa que nós vamos todos ter que mudar o nosso jeito de proceder por um longo tempo. Os cuidados do distanciamento social, o uso de máscara, a retornar às atividades profissionais e escolares com ambientes preparados, principalmente no que diz respeito à questão da ventilação, né? Outro aspecto fundamental, saiu uma matéria agora recentemente na Folha de São Paulo mostrando como essa pandemia ataca, intensifica a desigualdade no país, né? Mostrando que a população negra morreu quase que o dobro, né, proporcionalmente em relação à população branca em termos por óbitos da Covid. Então, quer dizer, nós temos vários problemas aí que precisaria que houvesse uma ação decente dos governantes, né? E, na verdade, nós estamos aí nessa crise, né? Um presidente totalmente disfuncional, que continua, depois de tudo que fez, que já devia estar preso, né? Depois de tudo que fez, continua aí criando confusão na área da pandemia, né? Eu fico imaginando o que ele vai dizer na abertura da Assembleia da ONU, né? Vai ser uma coisa impressionante, né? Com todos esses trabalhos que ele fez, tanto do ponto de vista do meio ambiente, como do ponto de vista do combate à pandemia. Fico imaginando como os outros líderes das nações devem estar ansiosos para ouvir a inteligência brasileira, né, na Assembleia Mundial da ONU.